Bom dia, oitavo ano. Que saudade que eu tô de vocês. Eu acredito que vocês também estejam com muita saudade de nós, com saudade da escola. Espero que vocês tenham tido uma Páscoa aí abençoada, que tenha corrido tudo bem com você, com a sua família. Estamos novamente, passando por aqui para trabalhar a nossa matéria, ciências, professora Lucicleide Peixoto. É um prazer estar com vocês, mesmo assim, bem de longe, mais pertinho do coração, né? Sabemos que é uma situação que estamos passando muito difícil, mas vai passar, em nome de Jesus, vai passar e em breve o nosso abraço vai estar chegando aí com um calorzão, né? Olha, meus amores, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o nosso organismo, né? Semana passada falamos sobre células, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse nível de organização que está do nosso corpo. Como é que o nosso corpo é organizado, né? Então eu coloquei aqui para vocês, eu fiz aqui para vocês um materialzinho de apoio, mas a gente vai estar estudando com o livro também e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá. O nível de organização do ser humano, ele é maravilhoso, assim, sabe? Deus é perfeito em tudo que faz, né? E o corpo humano é constituído por diferentes partes. Entre elas, nós temos a nossa pele, nós temos o músculo, os nervos, os órgãos, os ossos. Ou seja, a gente tem aí várias coisas no nosso organismo. Mas cada parte do nosso corpo é formada por inúmeras células. A gente falou isso semana passada, que apresentam funções e formas definidas, lembra? Então, mas além disso, vai existir os tecidos, os órgãos e os sistemas que funcionam de modo integrado, ou seja, ele vai funcionar de uma forma interagindo um com o outro, tá? Bom, de maneira resumida, a gente pode representar os níveis hierárquicos, lembra? A hierarquia em uma escola, direção, coordenação, professores e aí vai. Então, no nosso organismo também acontece isso, hierarquia. Então, vamos lá. Como é que isso vai acontecer? Um átomo vira molécula, que vai juntar e virar organela, que junta e forma células, que juntas formam tecidos, juntas formam órgãos, juntas formam sistemas e juntas formam um organismo. Olha só, coloquei para vocês aqui um exemplo, né, disso tudo que eu tô falando aí para vocês. O desenho mostrando átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Lembrando que o átomo, molécula, célula e tecido são microscópicos, tá? Já o sistema e o organismo são macroscópicos, ou seja, eu já não vou precisar de um microscópio para estar vendo essa organização, tá? Avançando um pouquinho, eu coloquei aqui para vocês que o corpo humano é formado por 4 tecidos, que são tecido epitelial, né? A nossa pele é o tecido que vai revestir aí alguns órgãos, que a gente vai já falar sobre isso. Tecido conjuntivo, que é o tecido adiposo, cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Esses aí são os tecidos conjuntivos. Tecido muscular, que é o esqueleto, o liso e o cardíaco. E depois nós temos o tecido nervoso. Então, esses 4 tecidos formam o corpo humano. Vale lembrar que os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes tipos de células, cada qual com a sua função. Tecido nervoso, por exemplo, não vai se meter a besta e trabalhar lá no tecido adiposo. Tecido adiposo é aquele que envolve o nosso corpo. Aliás, pergunta, por que a pessoa que tem menos gordura, que é um pouquinho mais magro, pouquinho não, né? Bastante. Pessoa mais magra sente mais frio do que a pessoa mais gordinha.
Por quê? Tem a ver com esse tecido aí, ó, tecido adiposo. Vou colocar só a pulguinha aí atrás da orelha de vocês e deixar vocês pensarem. Por que uma pessoa magra sente mais frio que uma pessoa gorda? Hã? Me respondam lá no privado depois, tá bem? Bom, a nossa aula bem básica, né? A explicação bem básica, porque nós temos muitas coisas para fazer, nós temos exercícios complementares. Tudo isso que eu falei com vocês vai estar no livro, né? O nosso livro do 8º ano está falando aqui sobre o nível de organização do ser humano, tá? E aí nós vamos ter páginas para ler, tá? E os exercícios que eu coloquei aqui para a gente fazer nesse material, tá? Mas me chamem lá no privado, porque a gente precisa conversar um pouquinho mais. Eu dei uma pincelada, porque o nosso vídeo não pode ser muito, né, comprido. Infelizmente a internet não está ajudando. Então, a gente está aí com limitações. Por isso está aí o nosso vídeo. Assistam, leiam o livro Organização, Nível de Organização do Corpo Humano, né? Do ser humano. Leiam lá e me chamem no privado. Estou aguardando vocês. Beijos e queijos, cheia de saudades.